Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia, do segundo ano. E hoje a nossa aula é de ciências. Vamos falar sobre as partes das plantas. Vamos lá? Peguem o livro e abram na página 179, tá? É onde está a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos falar sobre as partes das plantas, certo? Essas partes aqui são partes das plantas. Vamos lá? As plantas, elas são seres vivos, certo? Plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diferentes maneiras. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco a comunidade indígena Iauanauá, onde vive Ceci, tá bom? Ceci é essa garotinha indígena aqui, tá? Na comunidade Iauanauá, as moradias são construídas com madeiras de tronco de árvore e são cobertas por folhas. Você pode observar aqui que a casinha de Ceci, ela foi feita do caule da árvore, ela é feita de madeira, tá? E a cobertura é feita por folhas, certo? Os indígenas dessa comunidade, eles extraem corante vermelho das plantas do urucu, da semente do urucu. Como vimos na aula de artes, você lembra? Aquela frutinha vermelha que os indígenas pintam o rosto, pintam o corpo. É uma característica indígena a pintura, tá? Na próxima página, vamos observar essa imagem aqui, tá? As mulheres Iauanauá fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Essa farinha pode ser usada para o preparo de beiju, que é um alimento da cultura indígena, tá? Você pode observar, as crianças estão comendo beiju, que as mulheres indígenas fizeram através da mandioca. A mandioca é uma raiz, tá? Através da mandioca também é feita a farinha, tá? Lembrando que a mandioca é uma raiz, tá? O açaí também é uma fruta bastante nutritiva. Ela é consumida por todos da comunidade. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. Eles extraem o açaí. Você já viu um fruto açaí? Isso mesmo. Eles extraem, fazem o açaí ficar aquele líquido, assim como eles estão tomando aqui, e vendem. Serve como uma fonte de renda o açaí que eles têm. Tá bom? A maioria das plantas apresentadas, elas estão apresentando caule. A maioria das plantas tem caule, tem raiz, tem folhas, a maioria, tá bom? Mas algumas também podem apresentar flores e frutos e sementes. Essa árvore aqui é uma laranjeira. Ela apresenta flores, frutos, né? Nem todas as árvores têm frutos, não é verdade? Então, algumas, elas podem apresentar flores e frutos, tá? Mas a maioria tem raiz e caule, tá? Vamos continuar. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes das plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada uma dessas partes para as plantas? É isso que nós vamos conhecer hoje, a importância de cada uma dessas partes para o nosso dia a dia, tá bom? Vamos passar a página e vamos começar falando sobre a raiz das plantas. Vamos falar sobre a raiz, tá? A raiz, ela auxilia na fixação da planta, ela está ajudando a planta a ficar de pé. É através da raiz que a árvore é sustentada ali no solo, tá?
E ela também ajuda na absorção de água e nutrientes e pode armazenar substâncias nutritivas, tá? A raiz, ela pode armazenar substâncias nutritivas, nutrientes que nós podemos comer. A cenoura é uma raiz, a beterraba, a mandioca, e elas estão absorvendo nutrientes, tá? Servem como alimento essas raízes, certo? Vamos lá. Na comunidade em que Ceci vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Vamos ver o papel da raiz para a planta. Já falamos que ela auxilia no sustento do tronco, tá? Vamos ver aqui. Há raízes também que armazenam substâncias nutritivas, que já falamos que são essas raízes que podemos comer, cenoura, beterraba, mandioca, lembrando que são raízes, tá bom? As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água. A raiz, ela bebe água, ela está bebendo água e auxiliando na nutrição dessa planta, tá? Nós bebemos águas para ficar nutridos também. Assim a árvore, a planta precisa beber água para permanecer nutrido, tá? Porque ela é um ser vivo e todo ser vivo precisa de água, de oxigênio, tá bom? As raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo. O solo é aqui. Abaixo do solo está a raiz. E a raiz, ela está sustentando o caule, esse tronco, tá? A raiz está sustentando e mandando alimento para o restante da árvore, para o restante da planta, tá bom? As raízes podem ser de diferentes tipos apresentadas. Elas podem ser subterrâneas, como a cenoura, a beterraba, a mandioca. Subterrâneas quer dizer que estão abaixo da terra, tá bom? Estão debaixo da terra, certo? E elas podem também ser raízes aéreas, como nessa imagem aqui. A raiz aérea é uma raiz que fica fora da terra, não fica debaixo da terra. Aqui no seu livro você pode observar o mangue branco. É uma raiz aérea, ela não está debaixo da terra, ela está em cima, tá vendo? Aí também nós temos a raiz aquática. A raiz aquática é uma planta que fica com a raiz para dentro da água, tá vendo? A plantinha em cima da água e a raiz fica debaixo da água, tá? No seu livro também tem essa planta. A planta fica em cima da água e embaixo fica a raiz. Então chamamos de a raiz aquática. Raiz subterrânea, raiz aérea e raiz aquática, tá? Vamos passar a página. Aqui na próxima página, 182, vamos falar sobre o caule. Qual a função do caule para essa árvore? Qual a função dele? O caule, ele transporta, distribui e pode armazenar substâncias na planta, além de sustentar outras partes da planta. Ele está armazenando substâncias e também distribuindo para o restante da árvore, tá? Para os galhos, para as folhas. Então, a raiz está liberando substâncias para o caule e o caule para o restante da árvore também, tá bom? Qual a importância do caule? O caule, ele serve para fazer moradias, como já vimos na casinha da Ceci, né? A casinha dela é feita de madeira, então a madeira veio de onde? Da árvore, do caule da árvore. Então, olha só a importância do caule, fazer moradias, tá? O caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. Como eu já falei, a raiz libera substância para o caule e o caule está liberando para o restante
da árvore, tá bom? O caule sustenta outras partes das plantas, como as folhas, como os galhos, tá bom? Como a raiz está sustentando o caule também sustenta outras partes da árvore, os galhos e as folhas, tá? Então, alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. Sabia que o cacto, ele é um caule? E ele está armazenando água. O cacto, ele armazena água. No deserto, né, você já viu em desenhos, em filmes, esse caule chamado de cacto está armazenando água, um nutriente, tá bom? Muitas pessoas procuram água dentro do caule e encontram, tá? Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos também. Você pode observar aqui os formatos de alguns caules, tá? A mangueira, por exemplo, ela apresenta um caule aéreo. Assim como tem raiz aérea, apresenta também um caule aéreo. O caule aéreo, ele fica em cima do solo, não é verdade? Caule aéreo, assim como a raiz aérea, não fica debaixo da terra, tá? Aqui na próxima, nós temos uma Vitória régia. Os caules aquáticos se desenvolvem dentro da água, assim como o caule da Vitória régia está dentro da água. Assim como temos raiz aquática, também temos caule aquático, que é o caule da Vitória régia, tá bom? Temos também os caules subterrâneos, que se desenvolvem no interior do solo, como o caule do gengibre. Aqui, o caule do gengibre, ele também está debaixo da terra, junto com o gengibre, tá bom? Aqui na próxima página, você vai ficar com atividades, certo? Deixei aqui na lousa atividade da página 183 e 184, para você resolver em casa, tá bom? Não esquecendo que temos atividade de fixação também no site, tá bom? Vamos fazer com capricho e você vai aprender direitinho sobre todas essas funções das partes das plantas, tá? Hoje vimos a função da raiz e a função do caule. Vamos recapitular? A função da raiz é absorver nutrientes, é receber nutrientes para distribuir para o caule, não é verdade? E o caule recebe nutriente da raiz que distribui para as outras partes da planta, tá? O caule, ele transporta e distribui substâncias para a planta, tá? E também vimos que o caule é muito importante para fazer moradias. Aquelas casinhas de madeiras que nós já vimos, nós conhecemos, elas são feitas da árvore, tá? Do caule da árvore, certo? A raiz, ela é uma parte muito importante. É uma parte que tem diferentes tipos, certo? Conhecemos a raiz subterrânea, a raiz aérea e a raiz aquática. Assim também como conhecemos os caules subterrâneos, que são os caules que ficam debaixo da terra. Conhecemos os caules aéreos, que são os caules que podemos ver que ficam em cima do solo. E os caules aquáticos também, que vimos o caule da Vitória régia no nosso livro, não é verdade? Então, vimos a importância desses dois na aula de hoje, tá? A importância da raiz e a importância do caule. Na próxima aula, vamos ver a importância da flor, da folha, do fruto e da semente, certo? Vamos conhecer a importância que cada uma dessas partes tem para os seres vivos, tá bom? Tem para o nosso cotidiano. Então, espero que tenham compreendido, tá? Tá legal? E até a próxima aula. Tchau!